Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui mais uma vez, uma excelente semana para todos nós. Estamos aqui no quintal da Band, muito verde, isso é muito legal sempre. Rota de avião, de vez em quando passa um para atrapalhar, mas vamos falar do São Paulo. Que chuva caiu no estádio do Morumbi, na região toda, no bairro todo, na zona sul de São Paulo, neste domingo para o clássico Sansão, São Paulo e Santos. Muita gente vai olhar e vai falar... São Paulo ganhou porque tinha 2 jogadores a mais. Calma. Quando o duelo começou eram 11 contra 11. As decisões tomadas pelo time do Santos é que foram preponderantes para, de repente, o time ficar com 2 jogadores a menos. O São Paulo, mais uma vez, com enorme número de jogadores machucados. Para você ter uma ideia, o Rodrigo Nestor e o David, na minha opinião, eles estavam relacionados para a partida. Na minha opinião, eles seriam titulares. Aí, na minha opinião também, o Galopo, que fez um dos gols da vitória, o Caleri marcou o primeiro dele na temporada 2023, o Luan também fez o dele, mas o Galopo, mais uma vez, fez um gol, já é o 5º gol dele em 6 jogos. Na minha opinião, o Galopo não começaria esse duelo. Se seria aproveitado no decorrer do período, eu não sei. Vamos falar por partes. Primeiro, a gente vai falar sobre esse enorme número de jogadores machucados. Tem lá no departamento médico o Ferrarese que vai passar ou já passou por uma cirurgia, tem o Rafinha, tem o Diego, aliás tem um mundo de jogadores machucados, muitos por traumas e alguns, claro, por problemas físicos. O Rodrigo Nestor e o David jogariam essa partida contra o Santos, que acabou encerrando um enorme tabu. Tinha 6 partidas que o São Paulo não vencia rivais aqui do estado, isso sempre pesa. A última vitória tinha sido em junho do ano passado, quase um ano, hein? Em junho do ano passado contra o Palmeiras, pelas 8ª de final da Copa do Brasil. Vitória que eu falo com a bola rolando, porque no jogo da volta na Copa do Brasil, o São Paulo terminou eliminando o Palmeiras nos pênaltis, perdeu o jogo. Então nos 90 minutos, tinha 6 partidas que o São Paulo não vencia, venceu por 3-1. Teve aplauso da torcida, teve muita chuva e o torcedor mais uma vez marcando presença, teve o gramado encharcado que atrapalhou o Beraldo naquele lance que acabou propiciando o gol de honra do time do Santos, já no finalzinho da partida, a se lamentar, porque nos critérios de desempate o saldo de gols é bastante importante. Hoje o São Paulo tem 8 jogos, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, são 12 gols a favor e 7 contra. Mas vamos falar sobre o enorme número de jogadores no departamento médico, muitos por cirurgia, trauma, essa coisa toda. O Arboleda, outro dia, não muito tempo atrás, também ficou muito tempo fora, acabou se recuperando a tempo de Copa do Mundo, essa coisa toda. Mas o Rogério Ceni, explica pra gente, Rogério, por que é que o departamento médico do São Paulo está sempre muito cheio, muito lotado? Jogadores, claro, alguns com cirurgia, alguns com problemas físicos. Explica pra gente aí, Rogério, vai, só pra gente entender, pra não dar com a língua nos dentes, vai lá. Vou explicar pra você. Quando você tem lesões por trauma, que foi o que você acabou de me dizer, que foi o caso do Ferrarese, o caso do Rafinha, entorse, joelho, né? Diego, que nós esperávamos que estaria presente esse ano e não esteve presente, e vários jogadores que foram os primeiros que se lesionaram, ou os do ano passado, ou os que começaram. Esses jogadores não estando presentes para treinar, os outros são obrigados. Nós temos uma dupla de zaga, concorda comigo? Esses 2 zagueiros jogam todos os jogos. A possibilidade deles se lesionarem é melhor. O Alan Franco eu tirei porque a perna estava pesada, posterior. Eu preferi não arriscar do que perder o jogador. Então eu preferi fazer uma troca. O Wellington, naquele momento eu tinha ou poupava o Rato, ou o Wellington. Eu escolhi poupar o Rato, porque o Wellington me falou que estava se sentindo bem. Num pique, ele sentiu uma puxada na posterior. E a chance de acontecer mais lesões como essa, eu falei hoje, hoje é dia de dar mais ou menos 2 lesões, porque os jogadores estão exaustos, porque é muita gente fora de jogo. Você não tem, o sistema de defesa não tem quase trocas, não porque nós não tenhamos os jogadores, mas porque esses jogadores vêm de lesões sérias, alguns nem voltam, ou voltam muito para o final do ano, outros só depois da metade do ano, e como nós não... Para você contratar um jogador do dia para a noite não funciona de uma maneira tão simples, né? Você acaba tendo que repetir. E quase todos os jogos, Araraquara, lembra o campo como estava? Encharcado hoje, chove 55 milímetros hoje antes do jogo, campo encharcado. Contra o Corinthians, se não me engano, campo encharcado. Então assim, estamos sempre jogando em campos pesados
e com poucas trocas. Essa é a verdade. Em algumas posições nós temos boas trocas, como o primeiro volante, por exemplo, nós temos várias trocas. Mas na linha de defesa nós temos poucas trocas. No ataque, com a lesão do Erisson e do David, nós vamos ter poucas trocas. Então são os jogadores que jogam em mais sequência, eles vão se lesionando em detrimento àqueles que já tinham lesões, que não são lesões musculares, que são lesões articulares, que foram caso de Ferrarese, caso de Rafinha e tantos outros, que Diego e Javinho, Moreira, Caio, todas lesões por cirurgias no ano passado ou cirurgias feitas nesse ano. Aí as lesões musculares vão aumentando. E a tendência é que se a gente... E nós precisamos de ponto, né? Nós precisamos ganhar o jogo. E também nós precisamos ganhar quarta-feira. E a tendência é que se você repetir os jogadores, mais lesões vão aparecer. Um ponto de vista importante do técnico Rogério Ceni, que também avaliou essa vitória. Eu já falei aqui sobre esse enorme tabu aí de 6 jogos, quase um ano sem vencer rivais aqui do estado, e o São Paulo venceu o time do Santos. Claro que o time do Santos está numa situação muito complicada, claro que o Santos não é um adversário dos mais fortes no Campeonato Paulista, não deve ser também no Campeonato Brasileiro, tá reformulando, está chegando o jogador, essa coisa toda. O goleiro João Paulo, que sempre foi um diferencial, não está fazendo tanta diferença assim, não está legal como o restante do time na temporada, mas o Rogério falou sobre essa questão. Mais uma questão específica com relação ao Galopo. Eu volto e repito, eu acho que essas contusões ou essa precaução, tanto do Rodrigo Nestor quanto do David, é que abriram uma possibilidade do Galopo mais uma vez ser titular nesse time. Contra o Red Bull Bragantino, o Rogério disse que, olha, eu penso mais no Galopo jogando mais aberto, essa coisa toda, não centralizado. Só que dessa vez ele jogou centralizado. Duas questões aí, Rogério Ceni, para você. O Galopo vai finalmente ter uma sequência? Depois de 6 jogos, são 5 gols marcados, é o artilheiro do time, disparado nesse Campeonato Paulista, nesse começo de 2023. Uma outra questão é com relação ao duelo contra o Santos, como é que foi? Todo mundo viu que foi debaixo de muita água, e isso deve ter atrapalhado um pouquinho. Treinador do São Paulo Futebol Clube falando agora para você, vamos lá. Quando você tem um campo tão encharcado como esse, a gente teve a felicidade de trabalhar bem a bola parada, e na bola parada conseguir a vantagem logo no começo, e daí com o segundo gol e a expulsão, eu acho que o jogo praticamente ficou resolvido nesse ponto. No segundo tempo, o fato de você ter 2 jogadores a mais e não conseguir ter tanto volume se deve à água, que você não tem velocidade nos passes, a bola, essa vantagem que você tem numérica, ela não reflete dentro do campo, porque você não consegue fazer girar a bola com velocidade. Então nós ficamos mais com a bola e não conseguimos criar tantas oportunidades de gol. Eu acho que até o resultado favorável. E a dificuldade desses toques de aproximação, toques curtos, porque a bola para no meio do caminho e dá chance de contra-ataque ao adversário, fez com que a gente não fizesse um grande segundo tempo, mas controlasse o jogo. Uma pena o gol sofrido, que nós deveríamos ter passado com 0 no placar, e é uma coisa que a gente tem que se esforçar para que isso aconteça. E faltando acho que um minuto, sei lá quanto, né, ali bem no finzinho, uma pena a gente ter. E o Beraldo fez uma partida, talvez para mim, a minha concepção, foi o melhor jogador em campo. E uma pena acontecer aquela bola. Nós já tínhamos avisado sobre as poças d'água, tudo, né? Ele deveria ter jogado para o lado, mas fez uma grande partida. Então temos que concentrar mais nisso. Sobre o Galopo, ele jogou hoje numa função mais adiantada. O Galopo é um jogador que tem gol, e isso é uma coisa importante. Nós temos que jogar ele numa posição com que taticamente ocupe menos dele. Ele ainda é um jogador que quando joga, se jogar numa função mais atrás, ele gosta de jogar mais próximo do gol. Ele tem gols, né? Tem 5 gols na temporada. E eu acho que ele jogou numa posição não aberta, jogou mais pelo centro, né? Próximo do Caleri, mais junto com o Caleri na frente. E a posição talvez que ele melhor se adapte por enquanto no time. Eu acho que ele pode ter sequência sem problema nenhum, como pode acontecer de um jogo ou outro ficar fora. Hoje o Neves, por exemplo, ficou fora, e nós não tínhamos nem os 20 jogadores de linha para colocar no banco, e é uma pena. Ele teve no vestiário, e é uma pena você ter o jogador ali, poderia contar com ele, e infelizmente não poder colocar com relação ao número de estrangeiros que a gente tem. Então, eu acho que o Galopo vem fazendo gols. Gol é uma coisa importante no futebol, e ele tem grandes possibilidades de jogar o próximo jogo, por exemplo, e dar sequência no número de jogos dele. Quer dizer,
não garantiu titularidade nessa sequência aí para o Juliano Galopo. Tomara que ele comece a pensar diferente, porque o Galopo está vivendo uma excelente fase. Vamos ver, será que vai ser contra a Inter de Limeira essa sequência? O Galopo, até agora, ele tem apenas 2 partidas em 90 minutos, jogando 90 minutos. Jogou contra a Portuguesa, fez 2 gols e nessa vitória contra o Santos, opa, dá para ouvir, né? Nessa vitória contra o Santos, pode passar, aviãozinho. Nessa vitória contra o Santos, jogou também 90 minutos e conseguiu fazer mais um gol. No total, são 5 gols marcados em 6 partidas. Ele não garantiu a titularidade, a sequência para o Juliano Galopo. É cabeça dura esse Rogério Ceni. Será que é por isso que cai cabelo? Será que eu também sou tão cabeça dura assim? Bom, o que você acha? O Galopo tem que ser titular nesse time? Eu acho que sim, pelo momento. Se cair de produção, se o Rogério Ceni achar um outro caminho, tudo bem. Ele está lá no dia a dia, eu não estou lá no dia a dia. Mas que hoje merece, pelo que a gente está vendo, pelo que o Galopo está fazendo, merece. Na quarta-feira, o São Paulo volta a jogar em casa contra a Inter de Limeira, 21h35. Aquele horário fabuloso, hein? Para quem gosta de dormir cedo, para quem está ficando velhinho como eu, dormir cedo é fundamental, mas tem que ficar ligado no jogo, começa muito tarde. Eu imagino para o torcedor, como eu também, que começa no outro dia muito cedo. De qualquer modo, está aí. Gostaria da sua opinião. O Rogério já falou aí que pode ser que o Galopo tenha uma sequência. Tomara que não seja só por falta de opções, por muitos jogadores machucados no departamento médico. Eu acho que o Galopo merece mais. De qualquer modo, legal a vitória do São Paulo. Tinha esse tabu de quase um ano, 6 partidas contra rivais aqui do estado, dá uma aliviada, é o primeiro clássico que o São Paulo vence em 2023, tinha empatado com o Palmeiras, 0-0, tinha perdido para o Corinthians em casa por 2-1 e agora vem esse resultado positivo aí. Pessoal, boa semana a todos, sua opinião, seu palpite, seu comentário, deixa aí, não esquece, não me deixem só. Beijo, até mais, valeu, tchau.